metodologia aí, depois resultados, as limitações achadas nesses resultados e trabalhos futuros, né? Então, bom, como todo mundo aqui, né, basicamente já viu esse trabalho, eu acho que é interessante eu trazer um pouco mais do contexto do porquê, né, já que o pessoal já viu ali na matéria os resultados dele. A ideia por trás da gente ter um método de aprendizado autossupervisionado federado que seja invariante a domínios surge da motivação do contexto de sistemas de transporte inteligente, né? Quando a gente está falando principalmente de veículos autônomos, com muitos sensores, que vem crescendo ao longo dos últimos anos, surge a necessidade desses sistemas para ajudar na mobilidade urbana, na segurança, e lidar com os dados gerados por esses sistemas é muito desafiador, né? Porque a gente tem grande volume, alta taxa de transmissão e principalmente aí diversas modalidades, né? Um veículo autônomo ele vai ter dados de câmera, de sensores de lidar, radar, dados de telemetria, como velocidade, aceleração. Então, a necessidade da construção de um sistema que ajude a gente a lidar com esses dados, que também são, em sua maioria, não rotulados, e agregar aí conhecimento semântico desses dados, significados deles, independente desse domínio, uma área desafiadora aí e que pode trazer muitos benefícios para a área de sistemas de transporte inteligente. Então, como dito, né, vem crescendo cada vez mais esses sistemas. Isso gera alto volume de dados, dados muito complexos. Então, a gente federar isso daí, porque naturalmente os atores são distribuídos, né? Então, é naturalmente federado, ajudaria a gente com o curso de comunicação, a privacidade, né, relacionada ao Federated Learning, e também atacar a questão da heterogeneidade estatística, né? Tanto de distribuições, um carro que roda menos vai ter menos dados, quanto o tipo de dado que ele vai ter, né? Alguns veículos mais equipados com sensores, outros menos. Do domínio desse dado também, né? Um carro que está em uma região do mundo, ele vê um tipo de placa que às vezes vai ter o mesmo significado semântico, mas é completamente diferente de outra região. Então, para lidar com a questão da distribuição geográfica, essa geração de dados, Federated Learning é muito utilizado já hoje na literatura, né? Com ele a gente consegue treinar o modelo de forma descentralizada e gerar um modelo sem ter acesso aos dados, né? Mantendo eles nos clientes. E para atacar principalmente aí, começando o problema da não rotulagem dos dados, a gente vai se utilizar de técnicas de self-supervised learning, que vem crescendo aí no último ano, principalmente a área de federated self-supervised learning é relativamente recente, né? Tendo os primeiros trabalhos aí publicados no ano passado. Então a ideia central é que com as técnicas de aprendizado autossupervisionado, a gente consiga pré-treinar o nosso modelo, né, para agregar conhecimento ao nosso backbone. A gente faz esse pré-treinamento aí de forma autossupervisionada, criando uma tarefa de pretexto, onde a gente não precisa ter os rótulos para treinar. E depois, então, a gente faz um transfer learning aí com esse backbone para a tarefa alvo de fato. Um problema que já é muito comum, né, em Federated Learning, ele acaba ganhando outras facetas quando a gente está falando de aprendizado de representações, né, que a heterogeneidade estatística acaba se tornando um desafio ainda maior. Porque, além do que a gente já conhece das dificuldades em Federated Learning, o fato da gente estar treinando um modelo autossupervisionado pode gerar desalinhamento e inconsistência nessas representações, né? Então, uma coisa que é muito comum
em dados não ID, clientes terem distribuições distintas, o que vai gerar aí a inconsistência desses espaços de representação. E um novo problema que surge é que, como a gente não tem esses rótulos, mesmo que clientes tenham a mesma distribuição de dados e gerem espaços latentes aí consistentes, eles podem estar desalinhados, né? Porque a gente não tem essa bússola para orientar. Então, ao agregar esses dados, o que pode acontecer é que mesmo clientes que têm os mesmos rótulos acabam degradando o conhecimento do modelo global quando a gente agrega eles, né? Um outro problema muito presente nesse contexto de Federated Self-Supervised Learning é que as estratégias implementadas são baseadas em aprendizado contrastivo. E isso exige aumentação de dados, né, que por si só já vai trazer uma série de desafios para a gente. Como a gente vai aumentar esses dados nos dispositivos móveis, né, num veículo autônomo, como a gente vai produzir a aumentação para um dado de telemetria. Então, o objetivo aqui é a gente utilizar uma técnica específica de aprendizado autossupervisionado, que é o LFR, o Learning from Randoms, que ele é agnóstico ao modelo e também agnóstico ao domínio em que ele vai ser aplicado, né? E com isso a gente conseguir construir um modelo de aprendizado colaborativo que consiga agregar aí diferentes tipos de dados. Passando agora para os trabalhos relacionados aí, né? Eu decidi trazer o Learning from Randoms para explicar um pouco melhor ele. Então, ele é um método que ele não precisa de aumentações de dados específicas. Tá. Ele é computacionalmente mais eficiente, porém ele pode se mostrar e ter um desempenho menor do que alguns outros métodos quando a gente está falando de uma tarefa, uma task aí bem conhecida já na literatura, como reconhecimento de imagem, que esses métodos de aprendizado contrastivo já vão ter aí diversas formas de lidar com esses problemas. Mas esse método que vai lidar bem e ele não se generaliza para outros domínios, né? Então, explicando um pouco do LFR, ele funciona ali passando o nosso dado para um encoder, gerando uma representação Z ali latente. Esse embed, então, é alimentado por uma série de preditores. Esses preditores, esses K-preditores, vão tentar fazer um match ali com o pseudo-target que é gerado ao a gente passar o nosso sample ali para uma série de projetores aleatórios, né? Geralmente uma CNN, que vão gerar uma projeção aleatória e esses preditores vão tentar prever isso. Aqui alguns resultados do trabalho do LFR. A gente consegue ver que ele é aplicado em séries temporais, em dados tabulares, em imagem também. E se sai bem ali em todos, praticamente. E aí agora, quando a gente está falando de Federated Self-Supervised Learning, eu trouxe o FedK, que ele ataca principalmente a inconsistência e o desalinhamento desses espaços de representação representado ali na figura, que eu comentei antes. Ele faz isso construindo um módulo específico, né? E aqui os resultados dele. Então a proposta é a gente fazer aí um treinamento local, um pré-treinamento, utilizando o método do LFR. E depois... E depois a gente agregar esses encoders, esses backbones aí no nosso servidor, a fim de gerar conhecimento. Então, na metodologia do trabalho, a gente realizou a implementação aí de métodos centralizados, né? O Supervised de padrão e o Learn from Randoms. O dataset utilizado foi o CIFAR 10 e a gente treinou ele com um sample por classe, 10, 100 e todas, utilizando aí o modelo ResNet 18. Voltando ali.
Já no federado, a gente fez a implementação aí de um FedAVG padrão, utilizando o CIFAR 10 também, a ResNet 18 para comparação, e a implementação do método proposto FedLFR. Como parâmetros globais, aí a gente usou o batch size de 128, esses são padrões do paper que a gente reproduziu, utilizando 5 clientes, 10 rounds e 10 épocas por cada cliente. E aí, como resultados, a gente consegue ver aqui no supervisionado centralizado que ele converge ali, né? Aqui a gente tem os 3 treinamentos com sample, 10, 100 e todos, e a gente consegue ver a dificuldade do aprendizado supervisionado padrão em aprender com poucos dados rotulados. E aqui, no contexto federado, o FedAVG padrão também seguindo aí esse mesmo padrão de ter mais dificuldade, apesar de ter uma acurácia um pouco maior, né? Porque como cada cliente vai ter pelo menos um sample para poder treinar aí, no fim o que a gente tem é mais samples para treinar. Então a gente fez aí o LFR centralizado e avaliou ali olhando a representação gerada por ele no final do pré-treinamento com o Tisne. A gente fez um linear readout, onde a gente congela os pesos desse backbone e treina apenas uma cabeça de predição linear, e depois o semi-supervisionado ali, onde a gente treina todo o modelo com 1, 10, 100 e todos os samples. Então, que a gente consegue ver na época 0, na época 99, não parece que esse backbone está aprendendo muito ainda. Né? Acredito que com mais épocas ou com algumas correções no código, isso vai vir a melhorar. E aí já a acurácia, que é com um sample ali no treino, a gente consegue já 80%, mas na validação a gente consegue ver que ele não está aprendendo, né? Ele overfitou. Já com 10 samples, ele acaba se saindo aí relativamente melhor, até que o não supervisionado, chegando ali a 25%. Com 100 samples, né, ele já alcança uma acurácia de 40%. E por fim, com todos ali, chegando ali próximo ao supervisionado, com 80%. Então, aí a avaliação do FED-LFR segue o mesmo padrão do centralizado, com a diferença agora que a gente faz o pré-treino federado e depois avalia o linear readout e o semi-supervisionado de forma centralizada. Aí que a gente consegue ver que também no federado não foi alcançado aí uma divisão clara no espaço latente aí das nossas features. E aí, pro Linear Readout, a matriz de confusão aí mostra que ele aprendeu ali até bem, de certa forma. E a gente consegue ver aqui, a cada época, né, que ele chega a uma acurácia de 40% com o backbone congelado e uma cabeça de predição linear, bem simples. Já para o semi-supervisionado, aí com um sample, ele ainda tem muita dificuldade seguindo ali o padrão. Com 10 samples ele mantém essa dificuldade, não conseguindo aprender muito bem ainda. Já com 100 samples, ele no contexto federado, ele já vai ali para quase 40% de acurácia. E por fim, com todos ali, alcançando o padrão do FED-AVG. Aqui uma tabela da comparação final entre todos eles, a gente consegue ver, principalmente comparando o LFR aqui semi-supervisionado com o supervisionado centralizado, que nos regimes onde a gente tem 10 e 100 classes apenas, o LFR acaba se saindo melhor, mostrando que o backbone está agregando conhecimento. E para limitações aí, trabalhos futuros, realizar o treinamento semi-supervisionado, né, após o pré-treinamento, de forma federada, treinando com 1, 10, 100 samples. Avaliar também em cenários não ID para ver se o método ele consegue ajudar.
Utilizar outros datasets para que a gente consiga fazer transfer learning também. Variar o encoder, já que o LFR é agnóstico também ao modelo, a gente consegue estar variando aí. E por fim é isso, o que foi observado é que ainda tem muita coisa a ser aprimorada, a ser lapidada no método, ele não parece estar ajudando muito ainda, apesar de, no cenário centralizado principalmente, ter mostrado uma leve melhora, né? Mas também é importante a gente ter variabilidade estatística para poder afirmar, né, se de fato essa melhora aconteceu. Perguntas? Então, agradeço ao Miguel. E pelo tempo, a gente tem tempo para uma pergunta só. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Se não, eu tenho uma. Tu comentou... Por favor. Tu comentou que parece que o método ele não está sendo muito eficaz para a solução que você está... no ambiente ao ser proposto. Primeira pergunta é se você tem uma suspeita de qual é o motivo disso. E se os dados que você está utilizando, eles são dados de diferentes domínios. Como é que funciona essa distribuição? Porque lá nas motivações tem exemplo de carros de vários sensores e se está usando isso no seu trabalho. Não, para essa implementação inicial a gente está usando só o Cifar 10, apenas um domínio, né? A ideia é ampliar isso e testar outros domínios conforme o trabalho for andando. Ele foi mais para dar uma motivação. E sobre a questão de não estar convergindo, eu não tenho certeza agora se há algum ajuste de hiperparâmetro. Antes eu tinha chegado a pensar que eu precisaria de mais épocas, né? Mas recentemente, ali, ontem, continuando desenvolvendo, eu consegui rodar no cluster, rodei por bastante épocas e ainda não parece que ele está dando a separabilidade que a gente quer buscar. Então, eu imagino que talvez mudar o encoder, não sei se a ResNet não está se adaptando bem. Chegou a normalizar os dados? Sim, estou normalizando os dados. Então, vamos agradecer mais uma vez. Para a próxima apresentação, que a gente está com tempo curto. Botei para gravar, tá gravando. Era isso? Tá. Minuto. Vou ter que deixar meu mouse. Opa, eu vi ele em algum lugar. No meio. Aqui? Tá. Aí. Aqui. E aqui. Quer que eu passe para vocês também? Pode ser. Então, vocês têm 15 minutos. 10 minutos para apresentação, 5 para pergunta. Por favor. Boa tarde, pessoal. Esse trabalho feito por mim e por Rebeca, a gente vai falar de AI Agente para personalizar rodas urbanas e fazer recomendações. Então, a gente vai começar com a introdução, Related Works, a nossa motivação, a arquitetura que a gente utilizou, os módulos, então, Language Models, as simulações, sistema de recomendação, resultados que a gente traz e Future Works. Beleza. Então, o nosso problema principal, como eu mencionei, é a mobilidade urbana. Então, como temos grandes cidades, grandes polos, congestionamento é algo que pode atrasar a vida de muitas pessoas. Então, por exemplo, linhas de metrô, como em São Paulo, por exemplo, chega a passar 1 milhão de pessoas. Então, isso pode atrasar muito o dia a dia dessas pessoas e no trânsito com carros isso também acontece. E nem sempre essas pessoas elas estão procurando só chegar mais rápido. E, obviamente, isso é um ponto importante, mas nem sempre isso é o principal. Pode passar, Rafa. Então, o que pensamos é, não necessariamente a pessoa falar exatamente o ponto onde ela deseja ir, mas sim entregar um contexto. Então, por exemplo, eu estou viajando
e eu quero falar por onde eu quero passar, eu quero ir para um parque. Então é onde entra a Language Models. Então eu consigo descrever num texto o que eu quero. Então eu quero ir para determinado parque. Então esses modelos eles conseguem entender esse contexto para poder me retornar o contexto. Ah, legal, você quer ir nesse determinado parque? Então eu te recomendo esse parque porque você está com crianças, então ele recebe bem crianças, foi bem avaliado nesses pontos. Aqui trouxemos os trabalhos relacionados, tanto o primeiro quanto esse segundo, o Next. Ele entende a questão da mobilidade urbana. Então, pessoas que elas fazem de segunda a sexta o mesmo caminho onde elas estão indo para o trabalho delas. Então, o modelo ele prevê qual vai ser o próximo passo dessa pessoa. Então, se normalmente ela vai trabalhar, ela pega esse percurso, normalmente o próximo passo dela vai ser almoçar em determinado lugar. Então, eu sei aonde as pessoas estão, para onde elas estão se movendo, para poder fazer uma sugestão de um próximo caminho. E esse de baixo, esse Travel Agent, ele é um pouco diferente. Ele funciona na sugestão de viagens. Então, não necessariamente um destino final, o parque, como eu mencionei, mas sim você dá um budget e fala, eu tenho R$400, estou com a minha família, essa cidade é nova para mim, eu não conheço, e eu gostaria de passar por alguns pontos, ou me recomende alguns pontos, restaurantes que eu poderia ir, ou lugares da cidade que eu poderia conhecer, hotéis e afins. Beleza. E a nossa motivação é toda essa questão da mobilidade, então ter o contexto, as preferências, mas aqui é o nosso entendimento de como funciona essa questão, tanto dos agentes quanto mobilidade urbana e o sistema de recomendação. Então, esse projeto é basicamente a gente buscando na literatura quais são os pontos fortes e os pontos fracos. Então, tudo que podemos melhorar. Por exemplo, percebemos que tem a questão de que dados em tempo real é um problema. Então, os modelos eles fazem recomendações, mas não necessariamente aquele restaurante está aberto naquele horário. E não necessariamente aquele parque ainda existe. Então, pode ser dados antigos e isso pode atrapalhar muito. Então, estamos fazendo toda essa busca para poder melhorar o nosso projeto. Essa aqui é a nossa arquitetura inicial do nosso projeto. Então, no início, o usuário ele vai colocar, por exemplo, tenho crianças, eu quero uma recomendação de um parque, estou na cidade de Mônaco, eu estou partindo de uma avenida por exemplo. Então, ele vai passar isso para a gente, para a LLM, né, que seria o orquestrador. A LLM vai entender o contexto e ela vai ver, tipo, ok, eu não tenho informações de parques em Mônaco, eu não tenho informações de como chegar numa determinada localidade, tá? Porque ela não tem essas informações, mas ela tem ferramentas que ajudam ela a chegar numa resposta e poder dar uma resposta mais acurada para o usuário. Então ela vai ver essas ferramentas, pode passar. Ela vai entender, então parque em Mônaco tem crianças, por exemplo. Então um parque que tenha crianças, que tenha alguma coisa de lazer, e ela vai procurar numa ferramenta de pesquisa, então parque em Mônaco e qual parques em Mônaco que mais pode se encaixar na preferência daquele usuário. Pode passar. E a partir do prompt dela, ela vai entender, por exemplo, que crianças gostam de coisas verdes. Então, áreas verdes, ela vai estar uma distribuição de pesos. Então, áreas verdes, por exemplo, 9. Então, quer dizer que é uma relevância muito alta. Congestionamento, ele não falou que precisa chegar no lugar mais rápido possível. Então, vai ter uma relevância baixa. Turismo, ele vai colocar um 0,7, porque ele vai ver lugares verdes, lugares turísticos, etc. Chegar mais rápido também não é uma relevância, por exemplo. Pode passar. Então, tudo isso, então, por exemplo, a recomendação de um lugar e a distribuição dos pesos, de acordo com a preferência do usuário, ele vai entender aquele contexto e vai distribuir esses pesos, vão ser passados para o sistema de recomendação. Esse sistema de recomendação vai utilizar isso para poder estar escolhendo a melhor rota. Então, ele vai usar o servidor também, então ele vai, ok, eu não tenho noção de quanto está congestionada aquela rota, eu não tenho noção de quanto tempo vai demorar para o usuário chegar até a tal localidade. Então, ele vai consultar um servidor. Esse servidor ele é composto por uma LSTM, que vai estar predizendo, essa rota está congestionada em tal horário. Então, ele vai estar predizendo os próximos meia hora a partir da requisição daquele agente. E ele vai estar retornando com essas variáveis, então, tempo de viagem média,
o quanto está congestionado, o nível de ocupação, essas coisas. Então, todas essas informações vão estar no sistema de recomendação. O sistema de recomendação vai poder estar... Tá retornando para a LM, ela vai pegar esse contexto e vai estar estruturando uma resposta melhor para o usuário. Então, aqui ele colocou, baseado na sua requisição, eu recomendei tal parque, o motivo desse parque, então a gente colocou, por exemplo, no prompt da LM, justamente para justificar a resposta dela e falar, olha, eu acho que esse parque é melhor para você por conta disso, 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 e pegar as informações que saem do sistema de recomendação e poder dar uma resposta melhor para o usuário. A LLM também foi feita de modo que ela possa predizer o quanto o usuário vai gostar daquela resposta. Então, ela vai entender o prompt e vai entender, ok, acho que essa resposta bate com a requisição do usuário, então acho que o usuário vai dar uma nota 5, por exemplo. Ela vai mandar isso para o usuário vai entender o contexto, vai ver as informações, se bate no que ele queria e responder realmente a pergunta dele, a requisição dele, e vai retornar com uma nota. Tipo, eu dei uma avaliação de 5 estrelas, 3 estrelas por conta disso, disso, disso. Pode passar. Então, alguns módulos da nossa arquitetura. Então, nós usamos o Llama 3.1 justamente por ele ser um modelo mais leve quando comparado, por exemplo, ao Gemini ou ChatGPT. E ele é muito bom quando você coloca prompts bem estruturados. Então, quando você coloca passo a passo, faça isso, faça aquilo, etc. Ele foi treinado com datasets multilinguais, então ele pode entender português, inglês, francês também. Uma limitação que a gente achou nele foi justamente a parte de quando a gente colocava muito contexto, ele não entendia, ele acabava alucinando, então ele tem que ter palavras-chave, aquelas keywords, etc. Uma coisa bacana também dele é que a gente conseguiu, por ele ser um modelo mais leve, a gente conseguiu rodar na nossa máquina local. Então, nas simulações, no cenário, nós escolhemos cenário de Mônaco. Nós simulamos por 72 horas, que é justamente para poder ajudar eles a prever padrões naquele cenário, né, padrões de tráfego, trânsito, etc. E nós pegamos um step de 60 segundos, então a cada 60 segundos nós íamos coletando esses dados. Usamos o scale de 0.3, que é basicamente o quanto de porcentagem de veículos úteis teria, nós dividimos os datasets em dois, tanto os datasets estáticos, que vai ser usado também pelo sistema de acomodação, que são lugares, coisas que não vão mudar, lugares, shoppings, pontos turísticos, tamanho da rua, a velocidade máxima daquela rua, coisa não dá, e dinâmicos que é consultado no servidor, né, que é pela STM. Então, o nível de CO2 naquele momento, a média de velocidade naquele momento, dado a ocupação do trânsito. E agora eu vou trazer mais detalhes de como o sistema de recomendação funcionou. Obviamente, o usuário ele vai digitar o nome da rua ou do local onde ele deseja chegar, no caso aqui, a rua. Isso a gente transforma para ID até pela questão da lógica e de o sistema ficar muito pesado ele ficar pegando o nome de uma rua. Então, como a Rebeca mencionou, a gente utilizou o Zoom para fazer a simulação. Então, a gente sugere as 5 rotas mais curtas. Então, ele utiliza de grafos para fazer essas 5 rotas mais curtas. Dentro dessas 5 rotas, ele vai receber as informações. Então, por exemplo, o que eu quero que ele seja rápido é 0,3. Então, não tem tanta prioridade. Então, eu posso dar prioridade para caminhos mais longos, mas no turismo eu tenho 0,7. Então, eu vou priorizar entre as 5. Qual dessas 5 tem mais pontos turísticos? Então, nesse caso, eu pego os dados que são estáticos, porque um prédio ele não vai normalmente se mover, então os restaurantes eles são estáticos, ficam lá. Mas a questão do CO2, como que está o tráfego daquela via, coisas desse tipo, se, por exemplo, uma rua está congestionada, isso eu preciso buscar do servidor para saber coisas em tempo real. Então, buscando tudo isso, a gente faz uma normalização, a gente optou por utilizar o Minimax, porque se esses dados não tivessem normalizados, a gente teria um problema para calcular o score em condições de, tipo, algum ponto pesar mais que o outro. Então, essa normalização ela foi necessária. Em seguida, a gente calcula o score. Então, a gente faz uma soma ponderada, a gente pega todos os pontos que a gente conseguiu das rotas, para poder multiplicar com os pontos que foram exigidos para ver qual que é o máximo score que a gente consegue, para fazer a sugestão, transformar esses IDs em nomes de ruas novamente e sugerir a rota para o usuário junto com as outras métricas. Por exemplo, o tempo que ele vai levar, o tamanho da via, a quantidade de pontos turísticos que ele vai passar.
Aqui a gente trouxe um exemplo, então, para o usuário conseguir visualizar. Então, por exemplo, eu estou aqui na Avenida.b e aí ele sugere por todas as ruas que ele tem que passar até chegar no ponto final dele. Aqui são uma conversa, né, média dos prompts. Então, por exemplo, a gente usou o Bob, que ele é um pai de 3 crianças, ele gostaria de levar as crianças para caminhar, uma recomendação de um parque. Então, o agente ele retorna, então, eu acho que esse parque é o melhor para você, dado a sua questão de criança, etc. Então, ele retorna, aproximadamente vai ser 0,6 minutos, vai incluir uma caminhada até tal rua, de tal rua até tal rua, até chegar, e ele vai retornar, tipo, eu acho que essa rota é a melhor por conta disso, e vai dar uma explicação para ele. E o usuário, ele vai classificar essa resposta, né? Então, tipo, eu acho que, de acordo com o que eu pedi, eu vou dar 4 de 5, eu achei muito bom a resposta, mas eu acho que está faltando mencionar acessibilidade, mais lugares para crianças, ele vai estar classificando essa rota. Aqui são alguns dos prompts, então a gente usou, além de recomendação de lugares, por exemplo, outras preferências. Então, eu já sei o lugar que eu quero chegar, mas eu quero chegar o mais rápido possível. Então, a gente usou também outros prompts como, eu quero passar por lugares turísticos até chegar ao meu destino tal, etc. Então, a gente conseguiu variar alguns prompts para verificar como a gente estaria se comportando. Mas aqui seria como a gente poderia estar avaliando o quanto nosso modelo está sendo bom para estar predizendo e estar recomendando essas rotas. Então, uma métrica que a gente usou foi justamente o worst mean square error, que foi a gente estaria dando uma nota, então, o que eu acho que o usuário, o quanto eu acho que o usuário classificaria, o quanto eu acho que está de acordo com as preferências do usuário, e o usuário também vai classificar uma nota de 0 a 5 de quanto ele acha que está sendo boa essa resposta, quanto ele vai avaliar, por exemplo, o destino final, se está coerente, se ele ir para um outro destino final, se o lugar que ele pediu de recomendação está de acordo com as preferências dele, se o tanto de informação que ele deu, então ele pode chegar no destino, pode ser um lugar legal, mas um congestionamento muito alto, então tudo ele vai estar avaliando. E essa métrica foi justamente para a gente ver o quanto o agente está entendendo as preferências. Então, se ele, por exemplo, der uma nota de 3 e o usuário der 5, ok, o usuário é bom porque ele deu 5, mas ele não conseguiu entender o quanto o usuário está perto, das preferências daquele usuário. Pode passar. Aqui é um gráfico, então a gente mediu o RSME de todas as 10 interações, nós fizemos 10 interações do mesmo usuário, fazendo várias e várias perguntas diferentes, tanto de localização, quanto de recomendação, rotas mais rápidas, pontos turísticos, etc. Pode passar. E trabalhos futuros seria justamente implementar a memória, então uma das razões por que o nosso agente não está conseguindo entender bem o usuário é porque ele não está entendendo bem as preferências. Então, se o usuário sempre quer passar por exemplo, uma loja de sorvete, ele poderia recomendar essa loja de sorvete. Se o usuário não falou que ele quer menos trânsito, ele poderia recomendar menos trânsito, dadas as interações passadas, ele poderia estar aprendendo com esse usuário, então acho que a memória poderia estar adicionando. Outras métricas, além de apenas estar vendo a avaliação deles, mas outras métricas poder estar avaliando o nosso agente. Um aprendizado online na parte do servidor, porque, por exemplo, pode acontecer um acidente, algo inesperado, que não está nos dados passados, então, a partir disso, ele poderia dar uma resposta mais acurada de como está o condicionamento, por exemplo. E implementar uma avaliação de mecanismo dos pesos que o agente vai dar. Então, o agente agora está entendendo o contexto, está distribuindo os pesos, mas não necessariamente aqueles pesos são os corretos, dependendo muito do prompt. A gente está passando prompts bem detalhados, mas o usuário às vezes não vai passar. Então, é o que a gente teria que avaliar nos próximos trabalhos. É isso. Obrigado, meninas. A gente também tem tempo para só uma pergunta. Alguém teria uma pergunta para fazer? Não? Se ninguém tem, eu tenho. Primeira coisa que eu gostaria de perguntar para vocês é sobre a comparação. Ali vocês só avaliaram o resultado de vocês e eu queria saber com que vocês planejam comparar e como vocês fariam essa comparação. Por exemplo, uma das coisas que vocês comentaram é os dados em tempo real.
eu presumo que, na verdade, isso é um fato, né? A LLM ela tem um custo computacional alto, e mesmo que seja modelos de linguagem baixo, para todo esse pipeline, a resposta para ela é uma resposta que leva um certo tempo. E quando a gente está lidando com trânsito, a gente precisa de respostas imediatas, né? E vocês chegaram a levar isso em consideração? Ou vocês têm algum plano em mente para isso? A gente não chegou a levar em consideração o tempo real de resposta dela agora. Realmente demora, acho que em torno de 2 minutos por aí. E é um tempo que você não vai querer no trânsito. Mas não tem planos pra gente poder ver e tal. Até porque a gente tá rodando máquina local, não tem grandes memórias, processador não é um computador muito grande, sim, em termos de capacidade, mas Em relação à comparação, o que vocês planejam comparar? comparar com relação a... Por exemplo, outros métodos da literatura, outros sistemas de sim, recomendação. sim. Então, por exemplo, tem o Travel Agent, que a gente comentou. Ele tem um trabalho um pouco diferente do nosso, mas é algo que a gente está tentando pegar as limitações dele. Por exemplo, uma limitação dele é justamente pegar dados atualizados. Então, por exemplo, ele pega dados que já estão estáticos, já estão lá disponível no banco de dados dele, que eles pedem, por exemplo. Mas eles vão, por exemplo, marcar uma viagem de avião, mas essa viagem não está mais disponível. Então, uma limitação que eles colocaram no artigo, que é justamente já até passado, dados passados. Assim. Então, a gente está tentando ver jeitos de estar atualizando isso para não que fique dados passados. Então, por exemplo, dados do servidor, dados do online mesmo, as ferramentas que a gente está pegando. Legal. Parabéns. Eu só queria dar um ponto que eu acho que talvez estão nessa mesma onda de trabalhos que sejam comparados, talvez um trabalho que vocês podem comparar do próprio grupo é o do Carnot, ele trabalha com umas coisas similares, talvez seja interessante também ter essa comparação com os trabalhos que a gente está trabalhando aqui, está fazendo no grupo, né? Então vamos agradecer mais uma vez. Isso. Parabéns. Vamos para o